A paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de hoje, na nossa sequência, na nossa série de estudos, estudando todos os livros da Bíblia. Isto mesmo, e hoje nós vamos dar continuidade estudando o livro de 1 Crônicas. Já estamos aí avançando para mais um livro dessa série tão especial, ainda dentro da temática dos livros históricos, tá bom? Nós já vamos fazer um momento de oração para que Deus possa abençoar essa aula e que eu possa ser usado pelo Senhor para transmitir um estudo eficaz, edificante para a sua vida e que você também possa crescer cada dia mais no conhecimento da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por este momento, por esta oportunidade. Pedimos ao Senhor que possa abençoar esta aula de hoje, garantir a bênção e a vitória do Senhor, abrir, ó Pai, a janela do conhecimento sobre a vida deste querido aluno. Senhor, que ele possa perseverar, persistir, disciplinar a sua vida, buscar, Senhor, entendimento das Escrituras, traz a iluminação ao meu coração e garante a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Livro de 1 Crônicas, tempo médio de leitura de 2 horas e 30 minutos, tá bom? 2 horas e 30 minutos, são 29 capítulos, 942 versículos e o estilo é livros históricos. Ainda estamos dentro desse segmento, dessa sequência, que são 12 livros históricos, e hoje nós estamos aí ainda dando continuidade nessa série dessa segunda divisão da Bíblia. Então, nós já entendemos aí quantos capítulos, quantos versículos, que tempo eu levo se eu começar uma leitura tranquila, sem pressa, e qual é o estilo, qual é a divisão desse livro dentro da Bíblia, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, passando para frente o nosso esboço. O nome, no cânon hebraico, 1 e 2 Crônicas, compõem um só livro, assim também como foi o anterior que nós estudamos, 1 e 2 Reis. E lá se chama Divrei Bayamin, que significa acontecimento dos dias, está colocado, no final do seu cânon. Isso aí, no hebraico, então, é o significado desse livro, acontecimento dos dias. No grego, que é a língua escrita do Novo Testamento, que é o grego, e também foi escrito na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, que é a Septuaginta. Esse livro carrega-se o nome de Paralipomenon, ou as coisas omitidas, e é considerado um suplemento aos livros de Reis e Samuel, ou seja, ele complementa os livros de Reis, de 1 e 2 Reis, de 1 e 2 Samuel, e é um suplemento, fortalece, traz ali algumas informações até que a gente não encontra nesses outros livros, tá bom? A autoria, nós vamos falar da autoria agora. Como a identidade do autor desta obra não é explícita nem em 1 e 2 Crônicas, muitos optaram por se referir a este autor como desconhecido, simplesmente como o cronista. Mas a tradição judaica, principalmente a tradição que segue o Talmud, afirma que foi Esdras o escritor ou redator de 1 e 2 Crônicas. Além disso, os versículos finais de 2 Crônicas, capítulo 36, repetem também com os versículos iniciais do capítulo 1 e o versículo de 1 ao 3 de Esdras. Então, assim, é uma grande coincidência. E aí a votação, o candidato mais provável para ser aí o autor de 1 e 2 Crônicas é Esdras, esse escriba tão importante aí dentro do Antigo Testamento.
Isto não apenas reforça o argumento que aponta Esdras como autor de 1 Crônicas, mas pode ser também uma indicação de que Crônicas e Esdras tenham sido em algum momento uma única obra, né? Alguns estudiosos até acreditam que era um compêndio só, 1º e 2º Crônicas e Esdras. Soma-se a isso o fato de que 1º e 2º Crônicas têm estilo, vocabulário e conteúdo semelhante com Esdras. Esdras era tanto escriba como profeta, né? Desempenhou um papel significativo na comunidade dos exilados, daqueles que retornaram da Babilônia para Jerusalém no período do Império Medo-Persa, apesar de não podermos afirmar com certeza, é razoável assumir que o cronista tenha sido Esdras. Os 2 livros das crônicas são chamados de paralipomenos, né? Ou uma espécie de suplemento ou repetição escrito especialmente para a nova geração que começava a repovoar a terra. Então, a intenção um pouco desse conteúdo de Esdras, né, ele vai escrever, é para poder alcançar aquela nova geração que agora está voltando do cativeiro, que nasceu no período do cativeiro da Babilônia e agora estão voltando para reconstruir Jerusalém. A data. O livro foi escrito logo após a volta do exílio, com a finalidade de relembrar, animar e exortar o povo que após 70 anos de cativeiro voltara à sua terra, reconstruíra o templo e agora vivia um grande marasmo espiritual, né? Que situação agora delicada se encontrava esse povo, né? Um desânimo intenso, né? Uma situação assim de abandono, de dificuldade, de desânimo muito grande para voltar a reconstruir tudo do zero. Até mesmo as razões daquele castigo, os acontecimentos que antecederam o exílio estavam esquecidas. Uma data que parece ser bem provável para a escrita é 450 a.C., né? Então, assim, estava tudo tão esquecido que até o motivo que aconteceu o cativeiro, aparentemente aqui, né, parece ter sido também esquecido pelo povo. Tempo da ação, da sequência, daquilo que ocorre no relato descrito em 1 Crônicas. Faz uma rápida recapitulação genealógica, né, e sumariza da morte de Saul até a morte de Davi. Né? Essa é um pouco daquilo que é a parte principal do livro, pegando da morte de Saul até a morte de Davi, né? O primeiro e o segundo rei de Israel. Versos-chave 29 e 26, né? Capítulo 29, versículo 6, o último capítulo. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. Tema: as coisas omitidas do reinado de Davi, né? Esse é o tema. Coisas que foram omitidas durante o período do reinado do rei Davi, né? O maior rei de Israel. O centro do relato de 1 Crônicas é o reinado de Davi, ou seja, uma grande ênfase está sobre o reinado de Davi dentro desse livro. Local, eu deixei aqui para vocês esta imagem, né? A primeira imagem aqui a gente tem o cativeiro, né? Saindo, essa parte toda vermelhinha aqui, ó, saindo de Jerusalém, né? Para a Babilônia, né? Judeus são exilados para a Babilônia, né? E agora aqui, essa parte toda aqui meio vou jogar aqui uma cor talvez um pouco amarronzada, né? Semelhante aqui, né, essa parte, como comunidade judaica na Babilônia, onde eles vão residir no período da Babilônia, né? E é daqui que eles vão retornar depois para reconstruir novamente a sua vida em Jerusalém, né? Os primeiros judeus vão voltar para a região de Judá aqui, né, e reconstruir a sua vida ali em Jerusalém, reconstruir o templo. E essa segunda ilustração daqui que eu deixei para vocês é uma demonstração
do templo, né? Deixa eu voltar aqui. Esta é uma demonstração do templo. Deixa eu ver se eu pego alguma figura, né, ou algum apontamento aqui para a gente marcar isso mesmo. Ó. Essa parte aqui, né, é uma fortaleza, né, na Babilônia. E aqui tudo, né, é uma parte aqui de uma figura de como seria a Babilônia naquele período, né? Toda essa parte aí, as muralhas da Babilônia, né, eram algo extraordinário. É lógico que isso é apenas a gente tentando forçar, né, uma imagem de como seria a Babilônia naquele período, tá bom? Então vamos dando continuidade aqui nesses slides aqui de 1 Crônicas. Eu deixei bastante mapa para a gente dar uma estudada, tá bom? Deixa eu voltar a apagar essa parte aqui que ficou faltando. Isto. Aqui nós temos aspectos geográficos, tá bom? Aspectos geográficos citados no livro, né? Jerusalém, cidade central, capital política e religiosa do povo judeu, né? E eu deixei aqui a condição de Jerusalém, uma ilustração de como era Jerusalém no período de Salomão e Davi, né? Deixa eu procurar uma seta aqui, ó. A gente apontar esta região aqui, ó, é o lugar do templo de Jerusalém, tá bom? O lugar onde foi construído o templo de Salomão, né? E toda essa parte que a gente está vendo aqui, ó, né? Toda essa circunferência aqui era a cidade, né, de Jerusalém, fechado por muralhas aqui que a gente está vendo. Isso era a representação de Jerusalém. E aqui, né, um modelo da mesma ilustração, porém em outro ângulo, né, cercado por um deserto. Essa parte aqui toda, né, a gente vê aqui como Jerusalém na época de Davi e de Salomão, tá bom? Só para você ter uma noção, talvez você nunca imaginou, né, sempre pensou Jerusalém apenas como uma cidadezinha bem pequenininha, né? E assim, é realmente uma cidade não muito grande, né? Mas a gente tem uma dimensão, uma divisão, uma separação de como é ao ver aí, né, as muralhas que fechavam, né, ou cercavam Jerusalém neste período, tá bom? Vamos voltando aqui agora para o nosso próximo esboço. Eu deixei aqui agora a divisão das tribos para você entender, porque quando Davi vai começar na sua primeira parte do reino, apenas as duas tribos aqui, ó, essa tribo de Judá, né? Apenas aqui Judá, e se eu não me engano, Benjamim, né? Que é essa parte aqui, ó, próxima a Jerusalém, né? Apenas essas duas tribos aqui vão aceitar o reinado de Davi, né? Apenas duas tribos de primeiro vão aceitar, né, o reinado de Davi. O restante das tribos, né, bem anos depois, eu não me recordo de memória aqui a quantidade de anos, mas muito tempo depois é que o restante das tribos vão aceitar Davi como rei, tá bom? E até que, enfim, mais adiante, bem tempo depois, é que todo o reino de Israel agora, né, vai ser, aí agora eu vou falar a palavra, governado por Davi, né? Toda a região aqui agora, depois, ó, vai ser agora, né? Agora ter Davi como rei, dominando sobre o povo. Mas, a princípio, Davi vai ficar apenas nesta região aqui, ó, voltando para circular essa parte de novo aqui, ó. A princípio, no início, só essa parte aqui reconhecia Davi como rei, e anos depois, o restante, que é essa parte toda de azul ao seu lado direito, vai reconhecer o reinado de Davi, tá bom? Então vamos seguindo adiante aqui, tem muita coisa para a gente falar, né? E nós vamos falar agora quem é quem na árvore genealógica dos judeus, tá bom? Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão,
Levi, Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade e Asser, né, ou Asser. 1 Crônicas, capítulo 2, do 1 ao 2. Iniciar um livro com uma lista de quase 2.000 nomes não parece ser uma grande forma de ganhar a atenção de um leitor. Eu mesmo assumo que ao ler a Bíblia, né, quando chega no livro de 1 Crônicas, dá um desânimo, uma preguiça de ler tanto nome, né? É muito nome. A gente vê aqui aproximadamente 9 capítulos só falando de, né, fulano que gerou Beltrano, que gerou fulano, né, e que gerou mais fulano, e é uma genealogia extensa, quase 2.000 nomes, né? Então, parece que isso não chama a atenção de um leitor, mas para o judeu, isso é uma das coisas mais importantes. A história familiar, né? A raiz familiar, eles valorizam muito isso dentro da tradição judaica, a genealogia, né? No entanto, o povo judeu que valoriza a tradição e sua história de épocas passadas com Deus é um modo perfeito de começar. E no princípio é exatamente onde o livro começa, né? Com Adão e seu mais notável descendente abarcando as 10 primeiras gerações da história humana: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém e Lameque. A raça judaica começa com Abraão, cujo nome não aparece até próximo do 100º nome da lista, né? Entretanto, a mensagem contida naqueles nomes chama atenção. O plano de Deus para Israel inicia-se na criação. É muito interessante isso, né? Os judeus não são algo novo criado por Deus. Então tem uma ênfase já começando por Adão. Deus já poderia começar direto de Abraão, né, de onde traria, né, mais facilidade a descendência judaica, mas Deus quis que isso fosse relatado desde Adão, né, iniciando da criação, mostrando que Deus, né, ele dá detalhes por detalhes daquilo que ele quer realizar na história. Vamos voltando aqui, continuando então, né? O esboço de 1 Crônicas. Descendentes de Adão, Noé, Sem, Abraão, Ismael e Isaque. É o que nós vemos no primeiro capítulo. No segundo capítulo nós temos os descendentes de Jacó e Judá. O terceiro nós temos os descendentes de Davi e Salomão. Do 4 até o 8º nós temos os descendentes de outros filhos de Jacó. O 9, habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Aí agora o desfecho muda, né? A história muda. Aí já começa a falar da morte de Saul, do capítulo 10. O 11 é o início do reinado de Davi. O 12 é os exércitos de Davi. Davi agora já tem homens com ele, aliados com ele para a batalha. Do capítulo 13 ao 16, Davi, né, o relato de Davi, a arca, né, que foi abandonado durante o período de Saul, e o culto a Deus, né? O 17, a aliança do Senhor com Davi. Do 18 ao 20, as vitórias de Davi, né? Davi teve muita vitória, batalhou muita guerra. O 21, o pecado do censo, porque Davi se exalta no coração pelo crescimento do povo de Israel, faz um censo, uma contagem do povo sem permissão de Deus, e Deus vai puni-lo. Do 22 ao 27, a preparação para a construção do templo, né? Embora Davi não pudesse construir o templo, mas prepara todo um modelo, né, de planta para a construção desse templo, a liturgia de como seria o culto a Deus, e do 28 ao último capítulo, Davi aponta Salomão como seu sucessor, né? Então tem muita história para você que queira estudar muito mais o livro de 1 Crônicas. Lembrando que eu sempre falo isso, né? Não fica só em assistir essa aula, procure outras ferramentas de crescimento espiritual para a sua vida, né? Leia livros, procure bíblias de estudo também, se aperfeiçoe, se aprofunde. Esse estudo é apenas um panorama, né? A gente está trazendo apenas um resumo
daquilo que é apresentado em cada livro, né? Então, com certeza que eu não consigo esgotar esse assunto, tá bom? Mas deixo para vocês aí esse conselho de buscar outras ferramentas de crescimento e de estudo para a sua vida. Divisão do livro de 2 Reis. Nós temos aí pelo menos 2 formas de dividir esse livro em 2 blocos de capítulos. Nós temos o primeiro bloco, que são as genealogias, do capítulo 1 até o capítulo 9. Nós temos o segundo bloco, a história de Davi, capítulos 10 até o último capítulo, que é o capítulo 29, tá bom? Então o livro é dividido em genealogias e a história de Davi, que é para mim o ponto principal, né, a chave principal do livro, falar sobre o reinado de Davi, né? Até peço desculpa para vocês que ficou aqui, né? Faltou dar uma alteração aqui, tá divisão de 2 Reis, né? Mas é divisão de 1 Crônicas, tá bom? Como eu tenho o hábito de pegar o esboço das aulas anteriores e fazer a edição no mesmo slide, né? Acontece da gente não prestar atenção, passar batido aí, tá bom? Mas corrigindo aqui a falta da edição, é divisão de 1 Crônicas. Contexto histórico. Esse livro pode ser visto como a continuação dos livros de 1 Samuel e 2 Samuel, né? E também dos livros de Reis, né? Porque algumas das descrições históricas são quase idênticas a dos livros anteriores, né? Como 2 Reis. Entretanto, é necessário observar que é uma obra independente, na qual a história do povo escolhido é narrada novamente, só que agora num estilo diferente e sobre um ponto de vista novo, porque os acontecimentos que se evocam, embora sendo os mesmos, são vistos aqui de um ângulo diferente. Então não tem como a gente falar que é a mesma coisa, né? É relatado de uma forma diferente, talvez as mesmas passagens, né, dos livros anteriores, e também de um ângulo diferente, de um ponto de vista diferente. Em Samuel e Reis, temos o relato histórico. Aqui temos o conceito de Deus a respeito desses fatos, né? Então, em Samuel e Reis, é mais um relato contando a história. Mas aqui agora é o conceito de Deus, é a ótica de Deus a respeito dessa história. Que se naqueles livros são consideradas à vista dos homens, aqui se julgam à vista de Deus. Então, 1 Crônicas, a gente vê aqui uma parte assim mais espiritual do que histórica, como tinha em Samuel e Reis, né? Destaca-se ainda que os livros de Samuel e de Reis se referem a eventos de ambos os reinos, né? Crônicas se ocupa exclusivamente com a história de Judá, sendo Davi personagem principal. Então, no livro de 1 Crônicas, nós temos uma diferença não focada apenas nos reinos, mas exclusivamente sobre o reino de Judá, né? E principalmente no reino que é o período que Davi está governando o reino de Judá, tá bom? Até porque Jesus, ele vai, né, surgir da tribo de Judá. O livro de 1 Crônicas cobre o período que vai de Adão até a morte de Davi, ao redor aí de 971 a.C. É um período extraordinário, pois abrange o mesmo período coberto pelos primeiros 10 livros do Antigo Testamento, né? De Gênesis até 2 Samuel. Os tradutores gregos deram ao livro o apelido de o livro das coisas omitidas, né? Quando a gente fala tradutores gregos, foi quando traduziu o Antigo Testamento hebraico para o grego, né, a Septuaginta, porque notaram que muitas informações escolhidas nesses livros não as haviam encontrado em nenhum outro livro histórico, e dando-lhes esse título, queriam indicar que as crônicas completavam os livros de Samuel e de Reis. Muitas informações adicionais estão nesses livros. Então, como eu disse aqui, Crônicas vem para trazer um complemento, talvez algumas coisas que ainda Samuel e Reis não falaram,
né, os livros, aí em Crônicas vem trazendo alguns detalhes a mais, né? É uma semelhança dos evangelhos, que às vezes trazem alguns relatos a mais de um outro daquilo que não foi citado, né? Alguns exemplos daquilo que a gente tem aqui como adicionais no livro de 1 Crônicas. A genealogia de Judá se anima pelo episódio de Jabez, né? É muito linda a história de Jabez. 1 Crônicas 4, né? Versículo 9. Um homem de oração que soube pedir muito e muito recebeu, né? A história de Jabez aí, né? Jabez tinha tudo para ser um homem triste, né? Um homem de angústias. O nome dele já é um comparativo aí com muita tristeza, com muita angústia, mas ele soube, né, pedir, orando ao Senhor, né, e muito recebeu. Nós temos um ataque desferido contra os filisteus, né, pelos efraitas, né, os da tribo de Efraim aí, estando ele ainda, né, vamos voltar aqui, um ataque desferido contra os filisteus pelos de Efraim, né, pelos da casa de Efraim, estando ele ainda vivo, né, é possível que José ainda vivesse também nesse período. E depois disso também tiveram consequências desastrosas, né? Presume-se que a data desse incidente, a contenda entre os filisteus e os... Presume-se, né, que data desse incidente, a contenda entre os filisteus e israelitas, né? Que é o que está em 1 Crônicas 7, 21, é o mesmo relato, né, em período contemporâneo de Gênesis capítulo 50 e o versículo 23, tá bom? A construção de uma casa temporária para a arca, né, por Davi, a gente vê isso também, e até Davi se incomoda, né? Davi fala assim, ó, eu estou numa casa aqui, num palácio, e a arca de Deus está lá dentro de uma tenda. Eu não posso permitir isso, por isso que ele tem o desejo de construir um templo a Deus, né? Este cuidado se repetirá antes da edificação do templo que ainda será construído, né? Davi tinha um zelo pela presença de Deus extraordinário. Depois, a idade com a qual os levitas iniciavam o seu ministério, olha que interessante isso. Era originalmente, né, quando Moisés traz a regra, 30 anos entrava, né, o levita para o ministério, né, o seu sacerdócio de levita. Depois, a idade foi mudada para 25 anos, né, em Números capítulo 8, e reduzida por 20 anos por Davi, né, foi só diminuindo a exigência para o sacerdócio levítico. Porém, esses dois livros são muito mais do que simples suplementos aos outros livros históricos, né? 1 e 2 Crônicas. Sociedade e cultura. Falando um pouquinho sobre sociedade e cultura, né? Eu coloquei essas informações extras aqui, talvez que eu nem citei nas aulas anteriores dos outros livros, mas 1 Crônicas revela aspectos sociais e culturais do período davídico, né? Nós temos aí organização tribal e genealogias como base da identidade e direitos. Como eu disse, os judeus valorizam muito a genealogia. Talvez para mim e para você, nós achamos muito chato essas informações estar na Bíblia, mas para eles, porque esse Antigo Testamento era para eles, né? Eles é que liam isso como vivência cotidiana deles, então isso é muito importante, né, para saberem a origem de tudo. Centralidade da tribo de Levi, do sacerdócio para a manutenção da fé e das tradições, né? Ou seja, o ofício foi dado à tribo de Levi para cuidar das coisas do templo, né, do sacrifício, do culto a Deus, dos louvores a Deus, de toda essa parte espiritual envolvido, né? O templo era cuidado, era trabalho, era designado para a tribo de Levi, né? Então tem essa centralidade, essa ênfase aí na tribo de Levi. A estrutura administrativa e militar sobre o comando de Davi, né, unificando Israel e preparando a monarquia centralizada, né? Davi já tem homens com ele acompanhando antes mesmo dele assumir, né, o trono.
ênfase na adoração, na música, na liturgia, né? Toda essa estrutura do culto a Deus, reforçando a importância do culto público e da preservação da tradição religiosa. Influências religiosas, nós temos o monoteísmo, que é o culto ou adoração apenas a um Deus, né? Centralidade de Deus como fundamento da nação. Deus está acima de tudo para esse povo, né? Ele é tudo que o povo precisa, é o fundamento para a nação. Importância da adoração correta. Isso mesmo. Até quando a gente vê que Deus abriu ruptura em usar, né, ao carregar a arca de forma inadequada, né, com função inadequada, e a gente vê então que Deus ele dá sim muita importância para fazer aquilo do jeito que ele estabeleceu. Né? E do templo como centro espiritual, né? O templo funcionava naquela época como algo místico, né? A parte só de o templo existir em Jerusalém, eles já eram abençoados e livrados por Deus, desde que eles obedecessem ao Senhor, aquela presença do templo ali, né? Deus estava também habitando com eles, né? Através do monumento do templo naquele local em Jerusalém. Papel dos profetas, levitas e sacerdotes como mediadores entre Deus e o povo, né? Eles buscavam e traziam a resposta de Deus para o povo, né? Os profetas e os levitas. A aliança davídica como promessa de continuidade da liderança e proteção divina, né? Deus fez uma aliança com Davi, né? Prometendo a proteção divina, tudo, né, que seria estabelecido, condicionado sobre a vida de Davi, né, um trono eterno, perpétuo, né, uma aliança feita com Davi. Personagens principais do livro. Nós temos aí Davi, né, o rei unificador, líder militar, administrador e organizador do culto religioso. Nós temos Salomão, que vai ser o sucessor de Davi, né? Foco nos preparativos para o templo. Nós temos levitas e sacerdotes responsáveis pela música, culto e preservação da lei. É muito interessante que em nossos dias, alguém que se diz levita é alguém que é conhecido pelo fato dele gostar mais da parte musical da igreja, né? De cantar. Mas o levita, no período bíblico, ele preservava a lei de Deus, era um grande estudioso da Torá, né? Era um grande conservador da palavra de Deus. Né? Levita estudava muito. Tribos de Israel, né? Nós vemos aí também as genealogias, a organização social com destaque para a tribo de Judá e de Levi, né? E Deus como central na narrativa, né? Provendo liderança, proteção e orientação ao povo. Conteúdo do livro. No texto original hebraico, 1º e 2º Crônicas formavam um só livro chamado Acontecimento dos Dias. Né? Foi dividido e recebeu um novo nome pelos tradutores do Antigo Testamento que traduziram para o grego, Septuaginta, né? Versão dos 70, e levou o nome de coisas que acontecem. Então, no hebraico, o nome do livro era Acontecimento dos Dias e no grego se tornou Coisas que Acontecem. O nome atual, Crônicas, foi dado por Jerônimo, né? Depois a gente tem o nome atual ainda. Jerônimo foi um escritor, né? Um pai da igreja, pai apostólico, né? Depois dos apóstolos tiveram os pais da igreja. E esse Jerônimo, ele traduziu, né, a Bíblia para o latim, né? A chamada Vulgata Latina. Era a Bíblia assim, muito usada, né, pelo período da Igreja Católica, né, desse período. E então ele vai traduzir a Bíblia para o latim, e é ele que dá um nome, né, de Crônicas. Não é uma continuação da história do povo de Deus, mas uma duplicação, né, um suplemento, uma contribuição, né, um complemento de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. O livro termina em seus últimos versos informando o falecimento de Davi, que teria reinado por 40 anos e morreu. Né? E a Bíblia ainda dá detalhe que ele morreu numa boa velhice, cheio de dias
riquezas e glória, né? Apesar de tudo que aconteceu com Davi, mas ele terminou bem. E é isso que eu aprendi e falo muito, né? Não importa quantas vezes você vai ter que recomeçar, né? Ou que começar. O importante é como você vai terminar a sua vida, né? Sucedido no trono por seu filho Salomão. A história continua no livro de 2 Crônicas. Pode-se afirmar que o livro de 1 Crônicas seria uma obra paralela a 2 Samuel, porém escrita a partir de um ponto de vista sacerdotal, com um enfoque maior na história religiosa dos israelitas, né? Então, a contribuição de 1 Crônicas é enfatizar um pouco mais aí, né, o culto, a religiosidade, a espiritualidade do povo de Judá. A arca sagrada de Israel. O objeto mais sagrado de Israel era uma arca portátil, né, revestida de ouro por dentro, por fora. Era feita, né, essa arca da madeira de cetim, né? Eu esqueci o nome correto. Madeira de acácia, isso mesmo, é madeira de acácia. Era uma madeira tortuosa, trabalhosa, mas Deus ordenou que fosse, né, feito dessa maneira, dessa madeira, né? Tanto é que o Espírito do Senhor encheu, né? Eu esqueci o nome do rapaz aqui, não sei se é Bezalel, né? Um nome assim. E ele trabalhava com os artifícios aí, com pedra, com madeira, né? E a arca foi construída, betomada com ouro por dentro e por fora. A arca, a madeira, né, simboliza a obra humana, simboliza os homens, né? Nós somos tortuosos, nós somos trabalhosos, como a madeira de acácia, mas somos betomados por Deus, né? Quando nós somos revestidos de Deus, né? Cheios do Espírito Santo, aí ele nos betuma de ouro por dentro e por fora, né? É uma simbologia muito grande da habitação do Espírito sobre as nossas vidas, né? Então essa arca revestida de ouro continha os 10 mandamentos originais gravados em tábuas de pedra, as leis em pedra de Israel, né? Sobre as quais todas as outras leis foram edificadas. Mas era mais que uma caixa contendo uma carga sagrada. Ela era o trono espiritual. Ela simbolizava a presença de Deus entre o povo, né? Eu deixei aqui algumas descrições de como era a arca, né? Tinha os 10 mandamentos lá dentro, tinha a tampa, né? E depois aqui no próximo slide eu vou dar um detalhe melhor daquilo que tem também dentro da arca, né? Os querubins aqui da tampa do propiciatório, né? Os cabos, as argolas, tudo isso aí, né? Desenvolvia. E aqui a ilustração aí, né? Dos levitas carregando a arca, né? Com os varais aqui, né? Que deveriam ser carregados desta maneira, né? A arca da aliança. Vamos lá, continuando aqui ainda falando sobre a arca, nós temos aí, de acordo com Hebreus 9:4, dentro da arca da aliança estavam guardados 3 itens essenciais, cada um com um significado espiritual profundo. Esses objetos serviam como testemunhos do relacionamento de Deus com o seu povo, relembrando sua provisão, liderança e instruções. O que havia dentro da arca? Vamos lá, tinha as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai, né? Tinha o vaso de ouro, uma amostra do maná estava dentro da arca, representando o sustento divino dado ao povo durante sua jornada no deserto, e a vara de Arão que floresceu, que era um sinal claro da escolha divina de Deus, né? Para o sacerdócio levítico. Então, segundo está escrito em Hebreus 9:4, dentro da arca estavam as tábuas da lei, a amostra do maná e a vara de Arão que floresceu, tá bom? E mais uma ilustração que eu deixei para vocês aí, né? Uma representação do sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, né? Diante aí do propiciatório, né? Da tampa da arca, onde ficava aí o símbolo dos querubins, tá bom? Objetivo do livro. Historicamente, 1 Crônicas visa reforçar a centralidade do templo, da adoração e da aliança davídica. Ele preserva genealogias, legitima, né? A liderança de Davi fornece modelo religioso e social para o povo de Israel
especialmente após o exílio. Até porque nós vimos que nos livros de reis, a gente vê modelos de reis tão péssimos, né? Tanto no Reino do Norte, como alguns também no Sul, na região de Judá. Mas em 1 Crônicas dá uma ênfase muito forte em Davi sendo um excelente rei, né? Governando sobre a vontade de Deus, e Davi se tornou exemplo nos livros dos reis, quando às vezes algum rei fez o que era bom aos olhos do Senhor e o pai não tinha feito, né? E aí tinha a fala dessa maneira, né? Como fez Davi, seu pai. Então, reforça aí a centralidade do templo, né? A importância de adorar a Deus no templo, da maneira que deveria ser a adoração no templo, e também dessa aliança de Deus para com Davi, tá bom? Conclusão: o estudo histórico de 1 Crônicas permite compreender a centralização do poder político e religioso em Jerusalém, a importância da tribo de Levi do sacerdócio e a preparação para o templo. Ao analisar genealogias, eventos paralelos arqueológicos e contexto regional, percebemos a relevância do livro para a preservação da identidade, da fé e continuidade da tradição israelita. Então é um livro de muita tradição do povo judeu, do povo de Israel, tá bom? Esse é uma das coisas que a gente conclui, né, falando do poder político, né, de Davi, com o seu poder militar, da estrutura religiosa, da história do povo na genealogia, né, da importância do culto a Deus, da preparação do templo ao Senhor. Então, um resumo muito profundo, né, daquilo que era relevante para todo esse povo, a sua fé, sua identidade e a continuação da tradição israelita. Mas, como eu sempre gosto de citar, todos os livros da Bíblia têm cristologia neles. Tem algo apontando para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a cristologia que nós encontramos em 1 Crônicas, né? A linhagem messiânica, do capítulo 1 ao 9, né? Os longos registros genealógicos não são apenas históricos, eles estabelecem a linha da promessa messiânica, né? O foco crescente na tribo de Judá aponta para a profecia de Gênesis 49:10, né? Judá é o leão forte. A genealogia de Davi, 1 Crônicas 3, destaca a continuidade da promessa real, né? No Novo Testamento, Jesus é identificado como filho de Davi, foi chamado por Bartimeu assim, descendente da linhagem real prometida, né? Assim, 1 Crônicas prepara o caminho para o Messias davídico. A aliança davídica em 1 Crônicas 17, né? Nós temos aí também mais uma cristologia, né? Este é o texto cristológico mais importante do livro. Em 1 Crônicas 17, Deus promete a Davi estabelecer o trono do seu reino para sempre. Como que seria para sempre? Na pessoa de Cristo. Embora tenha um cumprimento parcial em Salomão, o cumprimento pleno aponta para o Messias. E o Novo Testamento aplica essa promessa a Jesus. Jesus Cristo é apresentado como o herdeiro do trono de Davi. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, 32 e 33, né, versículos, declara que o seu reino não terá fim. Cristologicamente, Davi é um tipo de Cristo e o reino eterno encontra cumprimento definitivo em Jesus, né? Resumo teológico, então, da cristologia de 1 Crônicas nós temos aí a cristologia genealógica, aponta para o Messias descendente de Davi. Pactual, fundamentada na aliança de Deus com Davi, né, o trono eterno. Tipológica, né, Davi como a figura de Cristo, que está reinando sobre o povo, né, estabelecendo o culto da forma que Deus quer. Jesus também ensina a maneira que Deus recebe o nosso culto a Ele. Cultual, né, o templo como símbolo da presença messiânica, né? Então todo esse culto é um símbolo da presença de Cristo, né? Aquilo que deveria ser oferecido a Deus, né, é aquilo que Jesus recebe também, né, a maneira da presença messiânica, esse culto. Escatológica é a promessa de um reino eterno,
né? Essa promessa de um reino eterno vai se cumprir no futuro, e nós cremos ainda que haverá um período milenar onde Cristo estará reinando, e a partir de Jerusalém, bem aí no final de muitas coisas que vão acontecer, Cristo reinará sobre as nações no período do reino milenar de 1000 anos, tá bom? Então nós vimos aí, né, a cristologia genealógica, pactual, tipológica, né, cultual, o templo como símbolo, né? Jesus, ele se declarou como templo, né? Esse corpo, esse templo seria reedificado, e depois de 3 dias, né, como Jesus disse, falando da sua ressurreição, e escatológica, a promessa de um reino eterno. Aplicação dos livros em nossos dias, para nós fecharmos este estudo. 1 Crônicas nos ensina que Deus é fiel à sua história. Liderança começa no coração, obediência é essencial, adoração deve ser prioridade, e a nossa vida cristã, a nossa adoração não começa no culto. A nossa adoração começa quando nós nos levantamos pela manhã. Generosidade honra a Deus, tá bom? É um coração que não mede esforços para fazer o que lhe é devido para Deus, faz com o coração aberto, porque ama, porque gosta. A presença de Deus é central, e precisamos pensar em legado, né? Como vamos terminar nossa vida aqui para dar para as gerações que vão vir depois de nós, continuar. Você quer terminar seus dias sendo uma má referência, né? Tem uma citação na Bíblia de, se eu não me engano, de um rei que não deixou saudades para ninguém, né? De uma pessoa que não deixou saudades, mas nós precisamos pensar em deixar um legado, né? Para que pessoas continuem melhores do que nós, fazendo aquilo que nós deixamos, né? Aquilo que nós fazemos. Então, Deus é fiel à história, né? Ele cumpre aquilo que ele falou. A liderança começa no coração, Deus observa o nosso coração e Ele nos dá coisas, né, para a gente liderar, né, conforme está o propósito que Ele coloca no nosso coração. A obediência sempre é essencial, para nós termos uma vida santa, e também para que o diabo possa se afastar de nós. E a adoração deve ser prioridade, né? Generosidade honra a Deus. Generosidade fala muito também de contribuição no reino de Deus, né? Isso pode ser contribuição até financeira, um coração generoso, honra a Deus contribuindo, né? E a presença de Deus sempre será central. Então nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Muito obrigado por acompanhar as aulas. Compartilhe com mais pessoas, compartilhe no grupo da sua igreja. Chame pessoas para estudar, para aprender a palavra de Deus. Somos a geração que precisa muito estudar a Bíblia, né? Precisa muito. Precisamos orar, mas precisamos muito valorizar a palavra de Deus para sermos influenciados, impactados. Só esta palavra pode mudar nosso pensamento, pode mudar nossa visão a respeito de Deus, de quem é Deus, do que Deus gosta, do que Deus se agrada, do que não agrada a Ele, né? Somente a palavra traz essa compreensão em nosso coração. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vocês. Aguardo todos vocês na próxima aula, tá bom? Que nós vamos entrar aí no próximo estudo falando sobre 2 Crônicas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima aula.